Para vocês um pouquinho da minha coleção de livros. E para começar, eu vou começar com um dos meus favoritos, que é esse aqui. Gente, esse aqui foi um surto na minha época. Eu lembro que eu vi uma colega de escola lendo ele e eu achei a capa linda e pedi ela emprestado o livro. E ele era bem diferente dos que a escola recomendava. Eu nunca tinha lido nada diferente. E quando eu li ele, aquelas falas adolescentes, aquele romancezinho assim, cara, isso aqui mudou minha personalidade. Então, posso dizer que foi um dos meus primeiros livros que eu li, que eu amei. E desde então, como vocês podem ver, eu gostei mesmo e comprei a coleção inteira. Graças a essa colega. Esse livro aqui, ele é perfeito, gente, sério. Eu fui lendo um atrás do outro e não parei nunca mais. Esse foi o último. E todos eu amo muito, gente. O que ela faz, a Paula Pimenta, com as frases de cada filme, a escrita dela é tudo maravilhoso. Eu sou apaixonada por esses livros. E eu confesso que eu me apaixonei, simplesmente. Eu comecei a ler o Amore Gelato, não conhecia a escritora e simplesmente não parei mais. Continuei lendo Amor Azeitonas, mas confesso que Amor e Sorte deixou a desejar pra mim. Já não me pegou tanto quanto os segundos, mas tá na minha lista de favoritos. Meninas, quando eu falo pra vocês que eu sou apaixonada em romance, é porque eu sou mesmo. E uma prova disso é esse livro aqui. Gente, eu olhei essa capa que não aguentei, eu tive que comprar. E eu sou esse tipo de leitora, que eu julgo pela capa, infelizmente. Eu tenho esse lado tóxico. E simplesmente me apaixonei. Eu queria algo na vibe meio Love Story da Taylor Swift. Eu amo coisas de realeza, essa coisa meio adolescente. E como vocês podem ver na capa, né? Ela usa um All-Star. É bem nessa vibezinha que eu gosto mesmo. E eu amei a leitura, gente. É bem gostosinha, é rápida de ler. A escrita é do jeitinho que a gente ama, é bem adolescente, bem fácil de entender. E também tá nos favoritos, isso aqui. Então, o que dizer dessa escritora aqui, desse livro perfeito? Eu lembro que eu li ele, foi bem na febre do TikTok, e eu não conhecia a escritora Colleen Hoover, que pra mim virou uma das minhas favoritas. E eu li, não parei mais. Eu lembro nitidamente desse dia que eu estava indo pro estágio e eu li os últimos capítulos sobre a parte que fala sobre a violência doméstica, que infelizmente a gente sabe que é um problema muito comum, infelizmente. E aquilo me deu uma sensação de frio na barriga, de embrulho na barriga mesmo, que eu quero dizer. E é assim, gente, é um livro maravilhoso. Eu só fico triste porque muita gente romantizou esse livro, né, infelizmente. Acharam que era um livro de romance. Não, gente, não é, infelizmente não é. Quem viveu isso, quem conhece alguém que passou por isso, a gente sabe que é tudo menos romance, né? Então, inclusive para quem tem gatilhos com essas questões, eu não indico ler, muito menos ver o filme. Mas eu gostei que ela tocou na pauta muito boa. Gente, recomendo muito esse livro. Ele é perfeito, foi necessário. E como, não bastando, eu tive que comprar esse aqui também, é assim que começa. Dizem que é bom você começar por esse, né? Mas eu comecei por Assim que Acaba, que tava todo mundo falando e eu tive que comprar. E Assim que começa é mais pra você
saber como que começou o relacionamento deles, para você entender mesmo como que chegou, da onde que chegou, basicamente, né? Então, a gente conhece o lado dele, o lado dela, e a gente vai vendo que o relacionamento ele já não começou muito bem. Então, sempre tinha umas coisas tóxicas ali, aqui, e só que ela não via, o que acontece muito com pessoas que sofrem violência doméstica também, né? Violência psicológica. E para mostrar para vocês que realmente eu amo essa escritora mesmo, eu continuei comprando mais livro dela. Esse aqui é um amorzinho também, um livro que foi uma leitura bem rápida. Eu sempre gosto da escrita da Colleen Hoover, é muito fácil de entender. Esse aqui muita gente não gostou desse livro, mas esse livro é o tipo que eu gosto também. Também indico para vocês, é um livro muito bom. E o último, que eu quero ter mais da Colleen Hoover também, eu quero ter uma coleção dela. E esse aqui, gente, esse aqui também é outro livro que eu amei, perfeito. Fala muito sobre questão de casamento, né? E ele é perfeito, perfeito mesmo, do começo até o fim. Ela não decepcionou nesse livro também. E então, ela realmente é uma das minhas escritoras favoritas. Voltei para mostrar meu novo hiperfoco, que agora é a minha segunda escritora favorita, que é esse livro aqui. Gente, esse livro aqui me surpreendeu muito. É um livro que te faz refletir. Basicamente, a gente sempre tem aquelas perguntas de e se? O que aconteceria se eu escolhesse outra opção na minha vida? E nesse livro, basicamente, fala qual rumo tomaria a vida dela se ela escolhesse a situação diferente. E ele é perfeito, porque a gente vai vendo no decorrer do livro como que realmente só uma decisão que a gente toma já muda completamente o rumo da nossa vida. Então, é um livro que você vai acabar e você vai falar, caramba, eu tenho mais que pensar nas minhas ações, né, as consequências. E a gente sempre pensa mesmo, né, em si, mas é bom a gente sempre pensar o que poderia acontecer. E esse livro faz isso. E não mais importante, da mesma autora, é esse livro aqui. Gente, que livro perfeito. Eu tô obcecada pela Evelyn Hugo. E eu fiquei tipo, cara, ela não existe. Ela realmente não existe. Uma só que a gente pode se aproximar um pouco a história da Evelyn Hugo é Elizabeth Taylor, né? Que é a Taylor Swift mesmo, tem uma música que fala. E mas a Evelyn Hugo não existe. Eu fiquei, cara, como assim? Porque eu li esse livro, eu entrei na história tanto, assim, que eu tive que pesquisar. E falei, não, ela existe. Não, ela não existe. Mas o livro é perfeito, gente. Aqui conta porque, né? Não deu certo os 7 casamentos dela. E ela conta porque os relacionamentos não deram certo. Se foi culpa dela ou se foi do parceiro que estava com ela no momento. Mas não que ela tenha que se explicar, né, gente? Mas é bom, porque a gente entende também o lado dela e do parceiro. A gente vai vendo que é a cada parceiro que uns são tóxicos, outros traíram. Sempre tem o porquê, o motivo dela ali de não ter dado esse 7 casamentos, não ter dado um certo pra ela. E é perfeito. Esse livro aqui é nota 10. Pessoal, eu só tô mostrando livros que eu tenho os meus favoritos aqui, né? Mas eu tenho livros que eu não gosto, que não me identifiquei com a leitura, simplesmente não estava no momento, que é esse aqui. Eu achei esse livro por acaso e comecei a ler, mas chegou uma parte que não sei se era o momento, se eu estava na ressaca literária, mas simplesmente não deu esse livro para mim. Eu achei um livro chato, é de romance,
Mas não é todo livro de romance que a gente vai gostar, né? E eu tive a prova com esse aqui. Simplesmente não gostei, gente. Esse livro aqui, eu acho a capa linda, mas só não me pegou muito esse livro. Agora, um livro que eu li recentemente, que eu simplesmente amei, que é esse aqui. Gente, que livro perfeito. É bem na vibe que eu gosto, né? Se vocês não sabem, eu sou apaixonada pela área de psicologia. E esse livro aqui, para você que está querendo fazer faculdade de psicologia, se interessa pelo assunto também, assim como eu, indico você ler muito, pois aqui basicamente fala, sempre tem aquele estigma, né, de que o psicólogo ele sabe de tudo, ele não chora, ele sabe do que tá fazendo. Sim, gente, ele sabe do que tá fazendo, mas o psicólogo precisa também fazer terapia. A gente acha que não, mas a gente vai vendo ao decorrer desse livro que são cada situações que ele tem que lidar, que se ele não se cuidar, ele vai acabar ficando pior do que o paciente. E é um livro perfeito que você vai aprendendo a ter empatia também com o psicólogo, né? A gente tem muito com o paciente, a gente tem que ter mesmo com o paciente, mas a gente também tem que olhar o lado do psicólogo, porque todo mundo tem que fazer terapia, né, na verdade. Mas o psicólogo, ele sempre tem que estar fazendo para ficar bem com ele mesmo e estar atendendo os pacientes dele, né? Então, um livro muito bom, é um livro que aborda muito bem o lado da psicologia, questão de emoções, então é um livro perfeito, indico vocês muito a ler ele. Meninas, para sair um pouco do meu nicho de romance, foi a primeira vez que eu comprei esse livro aqui. É um anime, né? Ganhei do meu marido e nunca tinha lido anime na minha vida. E eu tava pesquisando no Pinterest coisas de anime, pois eu tinha lido e visto um filme com ele que é Death Note, que é muito bom, inclusive. E apareceu para mim essa imagem, eu achei ela perfeita, simplesmente achei perfeita. A capa, eu falei, tem um anime. E fiquei apaixonada e eu porque queria comprar esse livro. Então ele foi lá e me presenteou, ele comprou 2 para mim. Tem essa capa também que é linda. E, gente, eu apaixonei por animes, história de quadrinhos. É uma leitura muito rápida, né, para quem já tá acostumado a ler história em quadrinhos. E ele é muito bom mesmo. É uma coisa meio assim, algumas páginas pode ser machista? Pode, mas ele é muito bom, indico para vocês verem, saírem um pouco do nicho de vocês, se vocês só gostam, assim como eu, de ler só romance ou só suspense. É bom sair um pouquinho fora do nicho. E eu gostei de me arriscar. E vale muito, esses 2 são meus favoritos. Então foi isso, pessoal. Um pouquinho da minha coleção de livros. Eu quero ter mais livros ainda, porque eu sou apaixonada por leitura, eu amo ler, é um dos meus hobbies. E se você gostou, curte, compartilha, comenta. Se você gosta também de literatura, de romances, de Taylor Swift, pode ficar aqui que vai ter mais vídeos para vocês acompanharem, tá bom? Muito obrigada.